Então, estamos de volta para o nosso segundo momento e, como de costume, na quinta-feira, a nossa segunda aula é de artes, ok? Então, hoje nós vamos dar um adiantado nas lições de artes, mas aí nós voltaremos depois, certo? Para qual lição, professor, nós vamos hoje em artes? Vamos para a lição de número 12, ok? E a lição de número 12 está na página 503, certo? Então vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 503, ok? Então, se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você pausa o vídeo, certo? E abre com muita calma na página 503, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar, certo? A lição de número 12, que é Conhecendo Paul Cézanne, ok? Que é um artista francês, certo? Paul Cézanne. Mas se você não conseguir pronunciar o nome e um dia quiser dizer para alguém que estudou o famoso artista Paul Cézanne, você pode dizer Paul Cézanne, certo? Como se fosse em português mesmo. Se você não sabe ler o nome em uma outra língua, você pronuncia ele como se fosse em português, certo? E o francês do professor de vocês não é lá dos melhores, certo? É bem pouquinho mesmo o nível, então não me julguem, ok? Então vamos lá começar a leitura, certo? E leia junto comigo, por favor, para não me deixar lendo sozinho. Paul Cézanne nasceu em 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, certo? Que é na França, como eu já falei para vocês, que ele é francês. Então, ele abandonou o curso de Direito para estudar desenho e pintura na Academia Suíça das Artes. Então, a Academia Suíça das Artes é uma das academias mais famosas de arte do mundo. Muitos artistas, certo, saíram de seus países para estudar nessa academia, certo? E abandonavam os cursos, certo? Por exemplo, cursos como Direito, curso de Matemática, cursos de Medicina, certo? Que eram os cursos mais altos que existiam na época, para se dedicar às artes, certo? Porque esses outros cursos geralmente eram as famílias que queriam que os seus filhos fizessem, certo? Os seus descendentes, para ter alguma influência, para ser um grande, certo? Um grande advogado, um advogado de renome, ter influência ali no país, na sua cidade, nas províncias, ok? Então vamos continuar. Participou de muitas exposições. Era um pintor que valorizava a cor e a forma. Foi casado com Hortense Fouquet, com quem teve um filho chamado Paul, ok? Então, o nosso artista de hoje, Paul Cézanne, participou de muitas e muitas exposições, certo? Ele não só pintou os quadros e ficou famoso hoje, por exemplo, como é, certo? Ele participou de várias exposições, expôs seus quadros, viu os quadros, seguiu, certo, as correntes de artes da época, estudou bem direito, certo? Porque a arte, quando é levada profissionalmente, certo, não apenas como hobby, vamos assim dizer, ela é bem séria, é necessário ter estudo, é necessário ter técnica, é necessário ter conhecimento e, acima de tudo, visão, certo? E a visão a gente só consegue no cotidiano, com as leituras, observações, certo? E estudando bastante, ok? Então vamos continuar. Cézanne ficou muito conhecido por suas obras de natureza morta, que mostram frutas, flores e jarras sobre a mesa. Então, Paul Cézanne conseguiu, certo, sua fama, o seu renome, pintando quadros de natureza morta. Professor, que tipos de quadros são esses? Quadros de natureza morta, certo? São aqueles quadros que nós vemos frutas sobre as mesas, não é mesmo? Você já deve ter visto, enganchei um pouquinho, você já deve ter visto um quadro em algum canto, não é mesmo? Em alguma casa, em algum consultório, de frutas sobre a mesa, certo? Então, há muito tempo não atrás, certo? No século XIX, esse tipo de arte foi muito apreciado, certo? Que era a natureza morta, que era pintar frutas, certo? E uma mesa cheia de frutas, com jarras, folhas, certo? E um diferencial de Paul Cézanne é que ele observava muito as cores, então ele trabalhava muito as cores. Se a gente observar, certo, este quadro aqui,
que ele até parece um pouco escuro, não é? Mas nós vemos as tonalidades que ele usou. Ó. Se você observar a toalha, tem várias cores no tecido, não é mesmo? Tem a fita vermelha, as frutas aqui amadurecendo, já outras verdes, frutas laranjas, e a intensidade que ele colocou, certo, das cores na parede e já na jarra, já no final, certo, combinando com a parede, dando uma sensação que, se você olhar, não é? É como se a obra fosse funda, não é mesmo? Você olha como se ela tivesse profundidade. Então, tudo isso é que um grande artista consegue fazer, dar essa característica às obras, certo? E os quadros. E você pode observar que ele usou bastante cores, não é mesmo? Aliás, as mesmas cores. Por exemplo, vermelho, verde, amarelo, não é mais, com diferentes tons, ou seja, frutas amadurecendo, outras mais verdes. Então, é um quadro muito bem feito, não é verdade? Vamos continuar. E lembre sempre que quadros de natureza morta são os quadros, certo? Que mostram frutas, flores, certo? E jarras sobre mesas. Flores também, certo? Não esqueçam das flores. E então, em 15 de outubro de 1906, Cézanne foi surpreendido por uma tempestade e morreu 7 dias depois, vítima de pneumonia, certo? Então ele enfrentou uma tempestade, pegou uma pneumonia e não resistiu a ela, certo? Então, vamos observar aqui os outros quadros de Paul Cézanne que temos aqui, certo? Temos maçã, pêssegos e peras e uvas aqui, se você notar, certo? O nome do quadro está embaixo. O nome desse outro que nós já observamos é jarra de gengibre e frutas, ok? O nome pode parecer simples, mas o que impressionava era a técnica, era a visão do artista, certo? As coisas que as combinações que ele poderia utilizar na hora da pintura. E aqui nós temos, certo, como você pode observar novamente, frutas sobre a mesa, num prato. E novamente ele usou tons amarelos aqui e verdes e o azul no prato. E você pode ver, observar a profundidade que dá, certo, a sombra utilizada embaixo da mesa. E depois aqui nós temos a Baía de Marselha, certo? Vista de l'Estaque, certo? Eu acho que pronunciei correto, mas se não pronunciei não tem nenhum problema. Como eu disse a vocês, lê como se sabe na língua, né? A Baía de Marselha, vista de l'Estaque. Então, temos aqui, você pode observar que as cores, os tons que eles utilizavam, não eram um só tom, certo? Você pode observar que o verde vai mudando, o amarelo, o azul nas águas e também, no mesmo jeito, a cor dos montes atrás da baía, ok? As obras dele são bonitas e bem apreciadas, certo? Hoje os quadros mais famosos não são de naturezas mortas, certo? Porque a arte ela está sempre mudando as suas tendências, então vai sempre seguindo para novas coisas, ok? Mas na época Paul Cézanne ficou muito conhecido por suas obras, certo? Então, vamos agora para a página 504, certo? E eu quero que você faça como atividade de artes esta pintura, certo? Aqui que está na página 504. E você vai tentar deixá-la parecida, certo? Com a pintura Jarra de Gengibres e Frutas de Cézanne, ok? Então, vocês olhem, observem bem e depois pintem e mande para a gente lá no grupo para a gente ver como ficou, certo? As pinturas dos nossos colegas, ok? Então, amanhã, certo? Sexta-feira é dia 19 de março, ok? E é o dia do padroeiro do Ceará, São José. Então é feriado estadual e não haverá aula, certo? Então retornaremos com as nossas atividades, as nossas aulas online na segunda-feira, certo? Aproveite esses dias para você descansar, para brincar bastante, mas sem quebrar nada dentro de casa, ok? E também torcer e rezar para que venha chuva para a nossa região, certo? Então, se você é uma criancinha, então reze, certo? Para que venha chuva para a nossa região, certo? Então, até segunda-feira com as nossas próximas aulas. Se cuide bastante, ok? E tome bastante água, certo? E não quebre nada dentro de casa brincando. Até segunda. Tchau!